Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um Evangelho e as Cartas. Estou começando a leitura das cartas do ano de 2023. São as primeiras cartas do ano que eu estou lendo, estou gravando alguns vídeos, já inserindo as cartas com o Evangelho. E vamos começar mais uma reflexão do Evangelho com as cartas hoje. E eu quero chamar a sua atenção, se você não é inscrito no meu canal, aproveite essa oportunidade e se inscrevam, curte, comente, compartilhe, deixe a sua mensagem, deixe o seu like, não deixe essa oportunidade passar para que você possa nos ajudar no crescimento do canal. Então vamos hoje para o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado é o item 11. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores com obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Então veja bem, você está aqui na Terra, nasceu numa família, construiu a sua família, formou tudo direitinho, e eis que de repente você dá na telha aí, né? Como diz muita gente, o ditado popular, eu quero saber o que eu fui no passado. Então, basta que você observe, faça uma reflexão, né, olhando para dentro de você, o que você precisa melhorar? O que você precisa colocar em prática para evoluir material e espiritualmente? Então, às vezes, numa outra oportunidade lá atrás, numa outra existência, você não teve condições, né, de organizar sua vida como está tendo nessa. E aí você coloca na cabeça que você quer saber o que você foi no passado, que já te disseram isso, aquilo, outro, e aí você fica atormentado. E aqui o Evangelho diz o seguinte: é sem razão que se aponta o fato do espírito não se lembrar das suas vidas passadas. Por quê? Porque você iria ficar atormentado por muito tempo. Veja bem o que ele diz: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Por quê? O esquecimento do passado, quando você renasce aqui na Terra, você está construindo uma nova família, uma nova vida. Aquelas provas que você não deu conta de resolver lá naquela vida passada, nessa atual, você está fazendo devagar. Calma, tenha paciência. Se você não tiver condições de fazer tudo nessa vida, você vai ter muitas oportunidades para renascer novamente, reencarnar e fazer um novo trabalho, né? Caso tenha necessidade de você retornar, entendeu? E ele diz: muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Então, veja bem, você pediu para nascer nessa família, o reajuste foi acontecendo devagarzinho. A escola, né, quando você faz uma matrícula numa escola, você começa devagar, né? Naquele primeiro mês, você assiste às aulas, no segundo, você faz as provas. Se você não tirar uma boa nota, você tem um outro momento para você fazer a recuperação. É mais ou menos isso. Tá? Então vamos lá começar, né, a nossa carta, que a nossa cartinha, gente, de hoje é uma carta um pouco longa. Essa carta, que é um pouco longa, como eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, porque o espírito, quando ele tem a oportunidade de transmitir de lá para cá por meio de uma carta, muitas vezes um recado, uma comunicação via psicofônica, e ele tem a oportunidade de transmitir um bom recado para dar para a família, é nessa hora que a gente tem que estar muito preparado para saber por que ele trouxe tanto conteúdo e tantas informações para a família, tá? Então, pessoal, eu estou lendo as cartas, né, de fevereiro, que eu escrevi, que são as primeiras cartas do mês de... Aliás, as cartas de 2023. Essa é uma carta do Luiz Garcia para a irmã Jussi. Lembrando, meus irmãos, que
acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu recebi uma carta dos pais da Jusce. E quando o irmão dela desencarnou, né, passado um bom tempo, mais ou menos, ela solicitou uma carta do irmão, que eu nunca recebi nenhuma informação desse irmão dela. E agora chegou uma carta, e essa carta ela é interessante, é uma carta longa, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em cada parágrafo. Carta de Luiz Garcia para a irmã Jussi. Que a paz de Deus esteja com todos da nossa família, irmã Jussi. Jamais pensei que um dia chegasse a minha vez de escrever uma carta contando detalhes da minha história como espírito imortal, após Deus ter me chamado para minha nova morada. Ao deixar a terra, um homem e pai que não teve condições de despedir de seus filhos, família e amigos, me sentia triste, isolado e enfermo. Eu não queria ir e só fui para o hospital quando não tinha mais condições de ficar em casa. Naqueles momentos, tudo era incerto. Para quem descobria que estava infectado pelo vírus, e muitos que foram, não retornaram, assim como eu. Porém, para este espírito imperfeito, era evidente a manifestação do meu orgulho nessas horas. De certo que me envolvi numa certa perturbação quando me via fora do corpo físico, sem nada poder fazer. Eu não mais reagia aos impulsos de homem forte como antes, e sem forças fui enfraquecendo, como também meus sinais vitais. Devagarzinho fui sendo preparado para o meu retorno. E mesmo resistente desde o começo, percebia que não tinha mais condições de retornar para meu lar, curado dessa doença terrível, o coronavírus, para conviver com a minha família. Certamente, minha irmã, nessas horas de aflição, passei a questionar Jesus, porque eu não melhorava e de tanto resistir entre a vida e a morte, fui acolhido pelos espíritos amigos e nossos pais. E devido à minha resistência, veio o sofrimento por meio de uma perturbação naquele ambiente lotado de pessoas enfermas, sem poder segurar as mãos de um familiar ao meu lado. Meu coração não aguentou. Porém, minha irmã, saiba que em espírito recebia os primeiros socorros ainda no hospital. Era uma espécie de preparação para o meu retorno. Eu queria falar, gritar, correr e nada podia fazer. Parecia estar numa prisão. Eu podia fazer tudo isso enquanto estava sedado. Porém, o meu corpo físico não respondia, tampouco os profissionais de saúde me ouviam. Nessas horas, não tinha mais nada a fazer, a não ser aceitar que era mais um espírito que deixava a família enlutada por meio de um vírus avassalador. Eu, o Luiz, seu irmão eterno, um pai de família, entrava para a triste estatísticas a retornar para a casa de Deus por meio desse vírus que muitos nos fez sofrer. E foram tantos órfãos que ficaram que não temos como negar que a vacina salva quando nos permitimos a imunização. Foi terrível o meu retorno, porque eu não queria ir. E você tem conhecimento. Sofri muito e chorei convulsivamente por causa do meu apego. Hoje, minha irmã querida, só tenho a lhe agradecer, pois reconheço que nesse momento de consolo que me foi permitido por Deus, servirá de alerta para muitos espíritos que se encontram permeados pela crosta terrestre, desassossegados, na mesma condição que fiquei. Na Terra se costuma dizer, morreu, acabou. Não é bem assim que acontece. Independente do motivo do retorno, cada um tem a sua caminhada, provas a realizar e o compromisso individual feito com Deus antes mesmo de ser aceito pela família terrena. Apesar de tudo que venho escrevendo, mais uma vez tive a permissão de contar como aconteceu comigo,
porque quando morremos, passamos por várias etapas, boas e ruins, para chegar até aqui. E no meu caso, a pior de todas que passei foi vivenciar a perturbação movida pelo apego que tomou conta da minha mente. Algo terrível de domar, pois ainda estava apegado aos familiares e ao funeral, que aos poucos fui desapegando. De certa maneira, minha irmã, dependendo do motivo da morte do corpo físico, se não tiver apoio dos familiares e amigos, por meio de muitas orações, para nos ajudarem nesses momentos de luta, coragem, esperança e aceitação, o desligamento poderá ser bem mais doloroso e demorar anos, como tenho visto por aqui. Neste caso, o sofrimento é prolongado, ficando cada vez mais inevitável. Certamente, enquanto não acontece o desligamento completo para nos tornarmos livres para viver mais uma experiência liberto do corpo físico, o caminho poderá ser longo, doloroso, incerto e os desafios se tornam mais difíceis de vencê-los, visto fazer ao uso do livre-arbítrio, pois cada irmão possui desejos e vontades, e não conseguimos nos libertar do nosso passado terreno de imediato. Ora, sentimos falta de apoio material, que não acontece como gostaríamos, mas temos de virar essa página como prova desse desapego, e para melhorarmos, temos que fazer muito esforço para adaptarmos sem muito sofrimento em nossa nova morada. Minha irmã, a morada que conquistei é muito simples. E foram nossos pais que me ajudaram a chegar nesse ponto. Após um longo tratamento e a cura das feridas que incomodavam meu coração e que ainda se encontram em processo de cura espiritual. Para lhe falar o que preciso. Nossa conversa vai esticando. Parece coisa de mineiro, mas quero lhe contar o que você vem desejando como parte desta escola que venho frequentando como aluno, para esclarecer com esperança e um dia escrever para a esposa e filhos que amo além do infinito. Sei que eles estão um pouco distantes desse meio, mas tenho lutado para que a solução dos problemas que ficaram sejam resolvidos com harmonia e alegria para servir a todos, conforme Deus permitir. Sem dúvida, falo dessa forma devido aos muitos imprevistos que passei e ainda passo para restabelecer minhas forças, renovar meus dias, aprender a lidar com as minhas imperfeições e superar os obstáculos. E ainda assim, lhe falo que fiquei muito triste e por muito tempo bati em várias portas. Porém, ninguém me ouvia e me sentia excluído do meio familiar, o que me deixou bastante atormentado com o falatório, o comportamento das pessoas sem a minha presença. Tudo isso me deixou triste e me sentia abandonado por todos. Era o que eu pensava. Porém, quando fui esclarecido, tudo mudou, pois temos que aceitar para não sofrer mais e nem atrair más companhias. Durante esse relato, me recordo que passei muitos dias perturbando a minha família e minha irmã me pedia aceitação. Quanto aos filhos e amigos, esses sentiam algo diferente, pois pensava que eles poderiam me ajudar, mas eu não entendia que era eu quem tinha que aceitar a minha partida, pois já era um espírito e nada podia fazer para reverter a situação. Ouvia constantemente por meio de muitas orações feitas por mim, suplicando por melhoras, que somente eu não entendia que essa melhora dependia do meu esforço e coragem de vencer os imprevistos. Me recordo de quando ainda interferia em nosso lar, incentivado pela mágoa da esposa e filhos pelo meu retorno. E imprevidente, incentivei-os ao apego,
aos pertences que deixei. Ora, era uma desarmonia, despertada do nada, com o desejo de vingança por aquilo que não mais importa. Pois o que realmente importa é o amor e a paz em nossos corações. O amor em nossos corações para vencer o medo e o ódio daquilo que ainda conservamos e que nos faz mal. Veja bem, além dele perturbar a família, perturbava a irmã, justo por conta da falta de aceitação do seu retorno e do apego ao que ele havia deixado. Digamos que seja os pertences, as roupas, sapato, ou que seja até mesmo bens materiais, uma casa, ou pensão, ou o que quer que seja. Mas, o que acontece nesse momento? Se não houver uma cura de ambas as partes, o espírito continua atormentado. Mas como ele conta aqui que a mãe dele, né, os pais dele, que já estavam do outro lado, entenderam e compreenderam para ajudá-lo nesse esclarecimento, para que ele pudesse aceitar. E com tudo isso, né, que aconteceu, ele obtém uma ligeira melhora, se prepara para falar com a irmã tudo aquilo que lhe foi permitido. Tudo que guardamos com ódio reflete no corpo físico e espiritual. Peço que recordem apenas os bons momentos. Todos foram inesquecíveis e devemos celebrar os dias com alegria. Mantendo o equilíbrio e a fé em Deus, quem pode nos libertar desse ranço que guardamos por várias existências e nos preparar para quando Deus chamar um filho de volta e não causar revolta, falta de fé, culpar Jesus pelo ocorrido, pois ele é quem nos incentiva a viver em paz e feliz em nosso lar. O que ele fala aqui? Quando você está passando por um luto, a primeira coisa que você faz é culpar Deus, culpar Jesus, por que aconteceu isso comigo, por que levou meu familiar. E com tudo isso que acontece, você esquece da prece, da oração, que vai ajudar muito esse irmão do outro lado da vida. Enquanto escrevo, com a permissão de nossos pais, que partiram antes de mim e que vieram me receber, eles que me ajudaram durante a dolorosa passagem, para construir nos corações dos que ficaram essa ponte de paz, amor, harmonia e luz, incentivando ao desapego dos pertences que deixei e que ainda estão interferindo na solução dos problemas que se acumulam, pois eles servirão apenas de lembrança. Isso fere o coração de quem ficou e não aceita desapegar para nos sentirmos mais aliviados e felizes. Que essas lembranças sejam sempre o motivo de recordar os bons momentos, vivenciados na terra e unidos pelos laços de família eterna. Tudo isso, minha irmã, percebi quando fui esclarecido pelos nossos pais que passaram a cuidar desse filho, e reafirmo que dei muito trabalho, desde que aqui cheguei, pois quem estuda o Espiritismo entende essa realidade sobre comportamentos, atitudes e livre-arbítrio. E sem poder interferir em cada etapa por mim percorrida, podemos levar muito tempo para cair na realidade no além-túmulo. Somos espíritos imortais e temos que buscar vencer os obstáculos, que não acabam na Terra. Por aqui, ainda tenho muito a melhorar e aprender para vencer o apego que vem interferindo na evolução de ambas as partes, para podermos nos sentir mais leves e felizes, pois um dia Deus permitirá um novo reencontro. Não sabemos quando vai acontecer, mas temos que nos preparar. Veja bem, aqui ele fala, né, do esclarecimento que ele recebeu dos pais, da aceitação, do comportamento e das atitudes dele, porque ele não aceitava. E a partir do momento que ele é esclarecido, que ele sente o amparo, o acolhimento daqueles pais, né, ele reconhece que ele precisa mudar. E é nessa hora que ele começa a construir essa carta. Não poderia deixar de escrever que perturbei muito a minha irmã Jussi. Ora, ela me via aflito sem aceitar o meu retorno pelos arredores do seu lar, pois apesar de saber que não mais vivia na terra, não me contentava com o que via e assistia pelos arredores, e interferia na melhoria dos que ficaram. Porém, desde que comecei a ouvir suas preces
e os pedidos de aceitação, comecei a melhorar e pude me recolher para resolver minhas pendências. Nesta hora, eu não tive dúvida de que teria que vencer essa barreira e fui cuidar da minha dor profunda, pois precisava dar continuidade ao meu tratamento. Então, veja bem, ele, além de atormentado, ele tinha essa dor profunda, ele se sentia rejeitado, ele sentia muitos problemas quando ele desencarnou. Porém, ele atribuía tudo aquilo, né, a raiva que ele sentia, o ódio que ele sentia, porque ele havia passado para o outro lado e tinha deixado a família, né? Ele não aceitava. Veja bem o que ele diz no próximo parágrafo, que é muito importante. Foi nessa hora que meus pais me pediram calma e fé, pois eu culpava muitas pessoas pelo que passei. Isso é normal acontecer com o espírito, tá, gente? Isso acontece aqui na Terra também. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e você quer culpar o outro, né? Da mesma maneira, acontece do outro lado da vida. Foi nesta hora que meus pais me pediram calma e fé, pois eu culpava muitas pessoas pelo que passei. Ora, meus irmãos, mas eu não tenho o direito de culpar ninguém, pois seria eu mesmo a cuidar da minha melhora com a proteção dos mensageiros de Deus e de meus pais, que não me abandonaram. Não posso deixar de falar que foram eles que me ajudaram esclarecendo tudo o que aconteceu, sem interferir na minha vontade de ficar ou de aceitar, desde o momento que aceitei ir para o hospital. Pois sem essa assistência, não teria recebido o merecimento de contar em detalhes a minha angústia na hora do adeus. Como também a minha caminhada de melhora no além-túmulo, que somente foi possível com a participação da nossa família, que de vez em quando nos reencontramos por aqui para recordar dos momentos de fé e esperança que passamos juntos. Preciso terminar, mas antes quero deixar minha bênção de Pai grato por tudo que recebi e passei na terra. E passei na terra com a família, os amigos e colegas de trabalho. Que Deus renove todas as manhãs a luz que guia os passos de seus filhos em qualquer plano da vida. E que essa construção familiar nos permita que os laços jamais sejam rompidos. E recebam das mãos desse Pai saudoso a bênção de gratidão e harmonia em vossos corações. E que a paz seja o sustento de vossas vidas, para que o aprendizado seja retribuído pela união de todos nos momentos de alegria e de muitas felicidades. Veja bem, lá atrás ele falou do ódio, da angústia, da falta de aceitação, mas ele falou do acolhimento dos pais, que foi importante, foi fundamental para que ele pudesse construir esses laços que não se rompem e que de lá para cá ele pôde contar tudo isso numa carta. Sem dúvida, não é fácil falar em felicidade, mas tenho certeza de que todos serão tocados pelo nosso amor de família eterna. E saibam que onde estiver, estarei me esforçando para me transformar num trabalhador da vinha de Jesus e com amor retribuir tudo o que recebi e me foi ofertado pelas mãos de Deus, nosso Pai maior. Para nossos pais, somente gratidão por tudo e pela oportunidade recebida por meio da nossa família. Que um dia reunida na nossa casa, em companhia de nossos pais, recebemos o melhor que eles puderam nos oferecer. Daqui sigo minha caminhada de espírito imortal para vencer a cada dia as dificuldades e aprender que o amor é o caminho dessa harmonia e união fraterna entre a nossa família. Querida irmã Jussi, peço a Deus cuidar da sua saúde e da sua família. Só tenho gratidão pelas orações e pelo aprendizado, pelo enorme empenho de resgatar esse irmão. E quem sabe terei outra oportunidade de contar o quanto tenho lutado para lidar com a enorme saudade, para escrever para a família que Deus me permitiu construir. Até aqui, valeu a pena estar diante dessa família que, um dia,
Juntos nos abraçamos com fé em cada cantinho do nosso lar. Guardemos as boas recordações em todas as épocas em que convivemos como irmãos. Nossos pais deixam abraços para todos e abençoa você, irmã querida, seus filhos e netos, com muito amor na preparação e merecimento para que esse trabalho fosse realizado na paz do Mestre Jesus, do seu eterno e grato irmão Luiz Garcia. Então veja bem, gente, uma carta que na verdade é uma mistura, né? Na verdade é um misto de resgate com gratidão, comprometimento, acolhimento e melhora. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque quando ele desencarna, ele não aceita a partida dele, a irmã, que é espírita, começa a orar, começa a pedir os pais, começa a pedir a família do além-túmulo, começa a pedir os benfeitores espirituais para resgatar esse irmão, para acolher esse irmão, para esclarecê-lo, para que ele pudesse entender que ele não era mais um irmão aqui na Terra encarnado, já era um espírito, e ele não entendia. Ele não queria partir. Ao mesmo tempo, ele interferia nos problemas da família. Ele não aceitava por causa do apego. E ele também interferiu na aceitação da própria família aceitar a sua partida. É tanto que eles se apegaram tanto aos bens materiais, tanto a tudo aquilo que ele deixou, que estava prejudicando, né, a melhora desse espírito no mundo espiritual. Então foi com muita prece, foi com muita oração que esse espírito conseguiu, né, por meio de muito amor, a chegar nesse ponto de enviar essa carta contando tantos detalhes da sua vida no além-túmulo. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter sido o médium escolhido, né? Ter sido a médium escolhida para escrever essa carta desse irmão. Para encerrar essa cartinha de hoje, eu vou falar um pouco aqui, né, bem no finalzinho, sobre os bem-aventurados aflitos, que foi a nossa reflexão inicial do Evangelho, do capítulo 5. Pode-se dizer que o espírito, meus irmãos, nunca perde nada, pois a experiência prova que quando encarnado, durante o sono do corpo físico, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Então, quando ele revia, né, revirava sua mente lá em espírito, que vivenciava tudo que ele passou aqui, outras existências, ele ficou muito confuso, entendeu? Então, por isso, foi importante a chegada ali dos pais para falar, não, meu filho, calma, você vai ser esclarecido, tudo que você passou, né, você vai ser esclarecido para que você possa entender tudo que você passou. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que nós que estamos aqui na Terra, passamos o tempo necessário, né, para aprender, para quitar as nossas dívidas, para realizar as nossas provas da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, essa foi mais uma cartinha do ano de 2023, o nosso começo de trabalho aqui no meu canal. Não deixe de assistir as nossas lives, assista ao Evangelho, implante o Evangelho em seu lar para receber as irradiações de amor. Não deixe de nos acompanhar aí nas nossas páginas na internet. Não deixe de buscar, né, no fundo do seu coração esse amor pelo seu ente querido, porque ele só aguarda essa prece, essa oração para sentir acolhido por você. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir e até o nosso próximo encontro. Até lá!